Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald, por que o Dumbledore não conseguia enfrentar ele? Todo mundo imaginou, porque ele ama ele. E na verdade é isso, é tudo isso que dá a entender. Mas na hora de assumir que é isso, não, é por causa do pacto de sangue. Sendo que nada demais, mano. Que é uma mordida nas nádegas entre amigos. Então, me posicionei aqui, ó, de forma para mostrar qual é o principal assunto de hoje. Aqui, ó, aqui você tem dicas de Harry Potter, tem a bandeira do Doritos do Rock in Rio, né? E aí? Vamos falar de É, coisa boa hoje. Vamos falar de muita coisa boa hoje, muita coisa ruim, será? vamos ver o que vai dar. Tá maneiro. Entrei nesse assunto agora do caso de transfobia pô, essa Toda semana semana tem aconteceu uma bastante parada. coisa Toda semana tá relacionada a isso. Dia 28 de junho é o Dia Mundial do Orgulho LGBT e eu acho que é um assunto muito importante pra gente tratar aqui agora, né? E em vários momentos. Ainda mais em Pois casos é. como esse. Pois é, né? A gente estava comentando, né? E mesmo em meio a tanta coisa ruim que está acontecendo, né? Nosso dever como Terranética, de site de entretenimento, né? É justamente distrair as pessoas, mas a gente não pode também esquecer de falar de assuntos tão importantes, né? Ainda mais que a nossa equipe, ela é bem diversa, né? A gente tem muito negro, muita mulher. A gente se auto-identifica como LGB, porque não tem nenhum T na nossa equipe, mas essa parada aí da J.K. Rowling tá rolando já tem um tempo. Sim, não foi a primeira vez, né, que ela foi exposta com comentários transfóbicos. Aí teve essa segunda vez e dessa vez a repercussão foi muito maior do que a primeira, né? Mas vamos lembrar desde o começo que aconteceu, né? A J.K. Rowling, pra quem não sabe, é a autora do Harry Potter. No final de Harry Potter, quando já estava terminando os livros, ela soltou uns queerbait. O que é queerbait? Queerbait é quando você tenta agradar a comunidade LGBT de forma, digamos, forçada, de forma que não estava inserida ali no universo, é só comercial mesmo, né? É o famoso que a gente chama de pink money, né? Quando Sim, que ela fez o queerbait? Foi quando, depois do Dumbledore morreu, ela soltou que o Dumbledore é homossexual. Foi o primeiro caso de queerbait dela. Por que que ela fez isso? Porque ela queria atrair o público. Então, assim, o Dumbledore é um personagem importante, vou falar que ele é homossexual depois que ele morreu. Ok, não teve nada que indicasse isso no livro. O fandom ficou logo imaginando, pô, vai lançar Animais Fantásticos, vai mostrar a história do Dumbledore, a relação dele com o Grindelwald, que dá pra ver que tem um pouco disso, né? E aí, quando lançou Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald, você via aquela relação deles dois, mas foi um queerbait também, porque fica o tempo todo no filme dando a entender que eles têm alguma coisa a mais do que amizade, só que quando nada chegou muito na hora de explícito, né? mostrar realmente que era isso, na verdade não, era a parada do lado do pacto de sangue. Por que o Dumbledore não conseguia enfrentar ele? Todo mundo imaginou, porque ele ama ele. E na verdade é isso, é tudo isso que dá a entender. Mas na hora de assumir que é isso, não, é por causa do pacto de sangue. E um pacto de sangue que ela inventou que pode ser reversível, ou seja, inventou um elemento da trama que desconstrói um elemento que ela inventou anteriormente, só para não assumir o tal negócio que ela queria inserir. Ou seja, você vê como realmente estava forçado, como realmente esse assunto não agrada a ela só queria inserir mesmo. Então é o queerbait. Sendo que nada demais, mano. Que é uma mordida nas nádegas entre amigos. Ora, ora, Maurício, o que é uma simples mordida nas nádegas entre amigos? Vai, dá uma mordidinha. Aí, recentemente, né, dezembro agora, que teve o primeiro caso real de comentário transfóbico dela. Ela falou assim, ó, vista-se como quiser, chame a si mesmo do jeito que preferir, durma com qualquer adulto que puder consentir e quiser você, viva a vida da melhor forma e paz e segurança, mas tirar as mulheres de seu emprego por dizerem que sexo biológico é algo real? Interrogação. Ela se posicionou isso por causa de um caso da pesquisadora Maya Foster, que perdeu o emprego em março por se posicionar contra a legislação que permitiria que as pessoas trans se identificassem com outro gênero. Isso foi em dezembro, mas ninguém lembra que aconteceu isso. Isso não foi muito público. Só que esse agora, de junho, foi Trade Topics, porque o Daniel Radcliffe respondeu e logo depois o Rupert Grint respondeu também, então agora o assunto entrou em alta, né? É isso aí, dia 6 de junho. Ela disse o seguinte: Muito se o recente. sexo não é real, não existe atração pelo mesmo sexo. Se o sexo não é real, a realidade vivida pelas mulheres ao redor do mundo é apagada. Eu conheço e amo as pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo impede a capacidade de muitos discutirem significantemente a vida deles.
Não é ódio falar a verdade. Tá, beleza, ela não começou com um discurso de ódio, mas já começou falando merda. Eu falo um palavrão. Começou falando bosta. Começou falando pinóias. Mas isso... Inclusive, muitas pessoas que fizeram parte dos elencos dos filmes, das adaptações dos livros delas, comentaram, né? O próprio Ed, que fez o Newt Scamander, e a Bonnie, que fez a Gina, vários outros atores, inclusive a atriz que fez a Cho Chang, compartilhou um link com uma thread de várias petições para ajudar as causas de mulheres negras trans e muitas outras causas interessantes. Então, realmente, esse segundo comentário teve uma repercussão bem maior. Começou a rebater, porque foi realmente uma coisa muito errada. Ela simplesmente lançou assim, tipo, tô nem aí, eu sou uma pessoa pública, mas eu vou falar o que eu acho aqui. E falou bosta, né? Eu sou autora do livro que foi o livro mais vendido por uns 10 anos e eu posso falar o que eu quiser. Independente, filho, independente. E tem um outro parágrafo aqui, caraca, que é uma parada bem pesada que ela fala, né? Ela fala que a ideia de mulheres como eu, que são empáticas por pessoas trans há décadas, sentem afinidade porque são vulneráveis da maneira que as mulheres, ou seja, a violência masculina, odeiam pessoas trans porque acham que o sexo é real e viveu consequências. É um absurdo, ela disse. Eu respeito o direito de todas as pessoas trans de viver de qualquer maneira. Nossa, cara. A forma como ela fala dá pra ver que ela não gosta. De qualquer maneira que lhes pareça autêntica e confortável. Eu marcharia com vocês se fossem discriminados por serem trans. O quê? Se fossem? Se fossem? Como assim, se fossem? Ao mesmo tempo, minha vida foi moldada por ser uma mulher. Não acredito que seja algo de ódio dizer isso. Claro que você não acredita, não é à toa que você tá dizendo. Caraca. Pois é, né? Nossa, cara, esse comentário foi horrível agora. Muitos dos leitores, muita gente da comunidade de livros começou a indicar outros autores que tratam o assunto com muito mais sensibilidade, né? A gente até selecionou os tweets do Rick Riordan, que é o autor do Percy Jackson e os Heróis do Olimpo. Como os livros do Percy Jackson foram lançados nos anos 2000, então não tinha tanto. Mas aos poucos ele foi introduzindo, né, foi percebendo que era importante introduzir. E hoje tem vários. Estou falando de diversidade não só agora de LGBT, mas qualquer tipo de diversidade. Então tem uma valquíria árabe americana, tem um elfo mudo que usa linguagem de sinais, um filho de Hefesto que é hispânico, que é Léo, né? Esse eu sei. Léo Valdez. Tem uma meia Cherokee, filha de Afrodite, a Piper, né? Um chinês, filho de Marte. O Frank. Um deus adolescente bissexual, se não me engano, esse é o Apolo, e ele é transformado em adolescente em provações de Apolo. Um casal homossexual, que é o Nico e o Will. Uma filha de Plutão, que é negro, a Hazel. E tem um guerreiro gender fluid, que é um dos guerreiros de Odin, lá em Magnus Chase. Esses são todos os personagens que ele conseguiu introduzir sem parecer forçado, até porque o universo dele permite muito essa diversidade, né? Um universo realmente muito misto, sem querer chamar a atenção. Assim, é óbvio que muito provavelmente foi questões comerciais também, mas ele não teve o queerbait, né? De ficar, nossa, vou soltar um tweet de que não, personagem tal é homossexual, vocês precisam ver isso. Não, cara, é uma parada que você descobre lendo os livros, isso é muito legal. Sim, é muito interessante, porque, tipo assim, o Nico, ele tá desde o terceiro livro do Percy Jackson e os Olimpianos. Ele chegar na segunda saga dos Heróis do Olimpo e se apaixonar pelo Will Solas foi bem explicado, não foi uma coisa empurrada pros fãs, não foi literalmente um fanservice, foi uma coisa totalmente natural. E o fato de mostrar que os deuses têm essa total diversidade também, porque na cultura greco-romana a gente vê que o caso da sexualidade ela é uma coisa tratada muito naturalmente. A demonstração de afeto entre pessoas do mesmo sexo era uma coisa natural. Um pouco machista, talvez, mas era natural. Então, o tema que ele aborda nos livros, foi o que você falou, permite totalmente isso. E, diferente de muitos outros autores, ele faz isso de forma natural. Isso que é o mais interessante no Shuriken, né? Inclusive, em meio a essa polêmica toda, eu acho que ele mesmo soltou uma lista de autores que ele indica também para trabalho, introduzem isso com muito mais sensibilidade. São Susan Cooklin, Beyond Magenta, Transgender, Teens Speak Out. É um livro realmente mais sobre o assunto mesmo. Aí tem um livro de George, do Alex Guino, Dreadnought, de April Daniels, Nine Fox Gambit, de Yoon-Hoon Ali, e Revolutionary, do Alex Myers. São autores que sabem trabalhar isso, né? E tem um autor que eu acho muito legal, que eu li muito durante a minha adolescência, que é o David Levitan.
Ele é um autor de romance LGBT no geral, e é um autor muito bom. Ele já teve uma adaptação para filme que tem na Netflix, que é Naomi Ela e a Lista de Não Beijo, que é um filme bem legal, é divertido, estrelado pela Victoria Justice. É bem aquele filme clichêzinho. Bom, eu acho que depois de vocês verem esse vídeo aqui, eu acho muito válido vocês consumirem os livros do T. Rick, porque são histórias muito boas, e tentarem separar a obra do autor, porque eu acho que isso é importante. Porque às vezes o autor ele comete muitos erros e a obra não merece sofrimento. Vocês podem ver isso pelo que o elenco de Harry Potter fez contra esses comentários inoportunos que tiveram, né? Então, consumam obras boas, procurem livros, aproveitem essa quarentena, esse tempo livre, para vocês procurarem livros que não tiveram oportunidade de ler ainda. E como está acontecendo com os livros de Percy Jackson, que vai voltar como série, vale muito a pena ler os livros. E vários autores que já tiveram vários best-sellers e até mesmo algumas adaptações que não tiveram continuação, que não bateu muito bem no cinema, mas os livros são bons, como Alexandra Clare com Os Instrumentos Mortais, que teve série, mas os livros ainda são melhores do que as produções, como também tem de Maze Runner, que os livros são muito melhores, e vários outros, assim. Então, leiam livros, vejam o que tem de bom para vocês lerem, assim, aproveitem esse tempo livre que vai ser muito bom para vocês e para nossa saúde mental. Exatamente. Vamos falar mais sobre esses assuntos, né? Eu vejo que a galera gosta muito quando a gente posta sobre Percy Jackson, especialmente, até mais do que quando a gente fala de Harry Potter. Fãs do Percy Jackson, os persistentes, eles são muito fiéis. Caramba. Muito obrigado para quem ficou assistindo até agora. Aquele abraço gostoso, cheio de saudade para vocês. Valeu! Valeu!